Como é que Palmeiras e Vasco vão se enfrentar numa semifinal, se classificarem os dois, sendo que a Leila está para comprar o Vasco? Ah, mas não é a Leila, é o enteado. Puta! Não, é sério, não consigo lidar com essas coisas. Tem que ter muita paz de espírito mesmo para lidar com isso. Vamos ver o Pedrinho. Crédito aí pro conteúdo do Jornal dos Esportes, que fez a entrevista. Vamos lá. Essa resposta é boa porque ela eu acho que vai matar tudo, né? Assim, eu tive um longo período de negociação com o investidor, um período significativo entre indas e vindas. Nós chegamos num acordo de investimento com condições que precisam de alguns processos a serem finalizados. Dentre eles, um acordo com a 777, que está muito bem encaminhado, e o processo de competitividade. Próximo passo para o processo de competitividade. A gente envia para a juíza um pedido para abertura de um processo de competitividade. Ela determina para o administrador judicial um edital do processo de competitividade. Ela autoriza esse processo e aí vai se iniciar, obviamente, o processo todo para um processo de competitividade entre possíveis novos investidores, terceiros. Partindo do dia que for inaugurado o processo de competitividade, ela vai estipular um prazo determinado de quantos dias vai ficar em aberto. E aí a gente parte com uma base de valor. A base de valor é a proposta que o Vasco tem do Marcos Lamáquia, que a gente chama de Stalking Horse, que é correndo atrás do cavalo, que é uma proposta base e mínima. Se chegar terceiros, algum investidor com uma proposta acima da do Marcos, o Marcos tem o direito de igualar essa proposta. Se não tiver nenhuma proposta, finaliza com o Marcos e a gente vai para os ritos naturais. Passa no Conselho Deliberativo, vai para a votação dos sócios na Assembleia Geral e aí a gente finaliza a venda. Eu acredito, eu quero que aconteça uma... Tudo isso para falar que ele vai vender para Leila, né? Ele tá falando Marcos aí, Marcos é o enteado, Marcos Lamáquia, filho do marido da Leila, do dono da Crefisa. Mais rápido possível, quero que aconteça bem antes do final do ano, mas está tudo muito bem encaminhado dentro de uma normalidade. Agora, se tratando de Vasco da Gama, você sabe tanto quanto eu, pode surgir alguma coisa do nada, um imprevisto e bagunçar tudo. Mas dentro da normalidade, nós estamos seguindo à risca tudo o que é pedido pela Justiça, tudo. Então se tiver uma semifinal Vasco e Palmeiras, o Vasco não vai ser da Leila ainda. Pelo menos isso, né? Mas a Leila já tá até contratando, disseram, tô aqui especulando, brincando, né? O Sousa não foi a Leila que indicou? Que a Leila tá mais preocupada agora com o Vasco do que com o próprio Palmeiras? Tudo que é pedido pela CBF com relação a conflito de interesse, que não cai nem na questão do fair play financeiro, cai na questão de conflito de interesse. Ah, jura? A gente está seguindo à risca todos os processos. E os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios, porque a própria história não só de vida, mas de gestão deles, está em contradição com o que eles falam. Então eles têm que se preocupar com os clubes deles e não se preocupar com o Vasco, porque o Vasco já tem... Mas como é que tá tomando conta desse negócio se a Leila é presidente do Palmeiras e vai continuar sendo presidente do Palmeiras até o final de 2027 e vai continuar sendo madrasta do Marcos Lamáquia? Que tá tomando conta do quê, cara? Como é que é isso? Muito problema. E eu tenho muito problema para cuidar, para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu tô falando diretamente pro BAP, que ele tem uma paixão louca pelo Vasco, eu tô começando a achar que ele é vascaíno. Que cara de pau, cara.